Eu acredito sim que esse foi o fundo e o fundo local provavelmente foi esse em 41 centavos aqui. A gente pode ver XRP chegando aí a valores muito mais altos do que a gente pode imaginar. Eu acredito que XRP pode chegar a 10 dólares. Sim, pode me chamar de maluco. Isso daqui parece movimentação de baleias de rotação de lucros. De fato, Garlinghouse afirmou na entrevista que espera que a resolução do processo judicial em semanas, não meses. I would guess it'll be in weeks, not months. Perfect. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar sobre a infame previsão do CEO da Ripple para o final do processo na justiça contra a SEC. Tem várias coisas que aconteceram aí para que ele falasse isso e também tem uma ideia na minha cabeça aqui do que pode acontecer para esse final, né, para essa resolução que a gente pode ter com esse processo. E pode ser que ela não seja boa, ou pode ser que ela seja muito boa. Vamos ver aí, ao decorrer do vídeo vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Mas é o seguinte, vamos começar aqui já com o gráfico da XRP, né? A gente vê que ela tá reagindo bastante a essa moeda agora, do nada ela começou a subir. E hoje ela tá fazendo 5%. Não é uma movimentação típica de rompimento, tá? Porque geralmente a gente tem candles muito maiores, como por exemplo 20%, 25%, 30%. Então pode ser que a gente tenha um pullback ainda, mas a gente vai chegar lá para vocês verem certinho o que está acontecendo aqui, né? O que acontece, galera? Essas retrações que a XRP está chegando, ela ainda não prova de que ela está em um rompimento. Por quê? Porque geralmente no gráfico da XRP, esse é o nível que a gente tem que procurar, o 702, tá? O 70% de Fibonacci. Hoje ele estava aqui em 50% de Fibonacci, tá? E aí, chegou até a primeira retração importante aqui, que é a 618, né? 61% de Fibonacci, para a gente começar a pensar em um rompimento. Do jeito que está agora, não parece ser um rompimento por conta do que eu falei, porque geralmente a XRP ela tem movimentos muito bruscos, muito rápidos, como por exemplo esse aqui, 25% em um dia, a gente sobe bastante para romper esse tipo de canal, né? Só que se a gente olhar bem aqui, a gente está num canal bem maior, que é desde maio, tá? Do ano passado. Então a gente, para romper sério, né, para ter um rompimento sério, a gente teria que ver aqui ele subindo um pouco mais, provavelmente até aqui 59 centavos por aí. Então por isso que eu acredito que a XRP ainda não está claramente em um rompimento, tá? Só que eu acredito sim que, primeiro de tudo, esse foi o fundo, tá? O fundo real mesmo, aqui nos 28 centavos de dólar. E o fundo local provavelmente foi esse em 41 centavos aqui, né? Então, assim, coisas positivas estão acontecendo quanto a isso, só que a gente tem que analisar um pouco aí o que pode acontecer caso isso não seja um rompimento. Caso seja o rompimento, a gente vai ver esse preço subir muito forte, muito rápido, e provavelmente a gente vai romper aqui os 59 centavos de dólar, porque isso significaria que a gente rompeu esse canal maior que a gente está fazendo aqui há mais de um ano, tá? Então, rompendo esse canal maior, a gente pode ter uma ideia melhor do que pode vir pela frente, onde a gente pode ver XRP chegando aí a valores muito mais altos do que a gente pode imaginar e que as pessoas acreditam também, né? Eu acredito que XRP pode chegar a 10 dólares. Sim, pode me chamar de maluco. E se um dia isso chegar, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, vocês vão ver que a minha ideia estava certa. Então é o seguinte, galera. Pelo jeito que tá, não parece um rompimento ainda tão nítido, mas a gente está chegando a níveis de Fibonacci onde geralmente acontece um rompimento. Geralmente a XRP ela para aqui em 702, em 70% de Fibonacci, anda de lado um pouco. Se ele se manter aqui enquanto o mercado ele se move de uma forma onde ele vai entrar em congruência para que tudo suba, provavelmente a gente vai ver sim um rompimento. Mas isso aqui não tira a possibilidade da gente ver isso daqui, tá? A gente andando de lado um pouco e aí sim a gente explode.
Então, isso aqui é totalmente possível e eu estaria acumulando aqui entre 46 centavos e 44 centavos de dólar. A ideia inicial para minha acumulação era mais abaixo, né? Eu achava que a gente estava fazendo aqui uma fase de spring, né? E uma acumulação week-off, onde a gente chegaria a mais ou menos 32 centavos de dólar. Por essa movimentação de hoje, eu acho que essa previsão de 31 centavos de dólar é mais difícil de acontecer. Não necessariamente ela não vai acontecer, mas é mais difícil de acontecer, tá? Então, assim, graficamente tá positivo aqui o price action da XRP, porém a gente talvez ainda não esteja vendo um rompimento, tá? Então muitas pessoas podem se frustrar se comprar agora nesse momento. Vamos esperar ter pelo menos uma clareza maior para a gente poder começar a reacumular forte, tá? Se ela descer até aqui embaixo, eu vou estar comprando bastante. Inclusive, vou gravar um vídeo comprando muita mesmo, que a gente vai fazer uma estratégia muito doida aí que vocês podem ver. Então já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo se você quer ver essa estratégia na íntegra. Demorou? E quem já tá no Close Friends já sabe dessa estratégia, já tá vendo o que eu estou fazendo hoje, tá? Só que aí para vocês do YouTube aqui eu vou entregar só depois, tá bom? E é o seguinte, né? Qual que é a relação da XRP com as outras alts, né? Porque engraçado que XRP tá subindo hoje, porém Bitcoin está caindo. Olha só que interessante, né? Bitcoin está caindo. Só que o que a gente enxerga aqui também no market cap total das altcoins, que ele está andando de lado. E por que isso daqui é importante? Porque ele andar de lado significa que não necessariamente essa movimentação da XRP, coisa que a XRP faz parte do market cap total das altcoins, significa que provavelmente a grana que está entrando na XRP não necessariamente está vindo de fora. E o que isso significa? Que provavelmente está saindo de outros projetos que estão caindo hoje, possivelmente até mesmo do próprio Bitcoin. Então, assim, isso daqui nos diz que provavelmente essa subida é uma movimentação interna do mercado, não só externa de dinheiro entrando por fora. Claro que tem uma certa grana entrando por fora, só que isso daqui parece movimentação de baleias, de rotação de lucros, tá? Isso aqui já aconteceu antes e é algo bem parecido com o que a gente viu antes da explosão, bem aqui, ó, nessa parte do gráfico, tá? Onde a gente simplesmente teve uma queda muito forte, né, aqui em 2020, vocês sabem o que aconteceu em 2020 para ter essa queda, e aí a gente rompeu a média móvel de 200 dias, a gente volta para retestar ela como suporte, ela era resistência, ela foi resistência várias vezes, rompeu, retestou como suporte, retestou mais uma vez para aí sim explodir. É uma coisa que a gente pode estar vendo aqui, por exemplo, a gente pode estar vendo aqui as quedas que aconteceram, né, ano passado e tudo, e aí a gente vê que testou como resistência várias vezes, tentou romper. Quando rompeu, retestou aqui perfeitamente como suporte. E agora a gente pode ver mais um reteste como suporte para aí sim a gente começar a subida real. Então isso daqui é interessante porque, pelo menos a movimentação de hoje, parece uma movimentação interna do mercado, o que leva um pouco a ideia adiante de que a gente vai parar nessa retração de 702 para fazer uma reacumulação aqui e aí possivelmente ter o rompimento mais para frente, tá? E aí todo o mercado vai estar entrando em congruência para que isso aconteça, tá? Então só aconteceu da XRP subir muito forte em duas circunstâncias: rompimento de alta histórica do Bitcoin ou retrações até 702 do Bitcoin. Então pode ser que aquela movimentação, a gente pode chegar até aqui mais ou menos 54 mil dólares no Bitcoin para uma retração onde o XRP estaria subindo nesse momento, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção no Bitcoin e também no resto do mercado para saber quando que a gente vai poder tirar lucro da XRP e quando que é um bom momento para fazer isso, tá? Se vai subir mais ou subir menos, a gente vai vendo na hora, só que isso tem que ser muito bem estratégico, tá? Porque senão a gente pode perder bastante dinheiro, porque eu acredito sim em uma queda muito mais forte do que a gente jamais imaginou mais pra frente. Mas antes eu acho que a gente vai ter sim uma coisa que a gente chama de melt up, né? Que é derreter pra cima, né, em inglês.
que seria basicamente uma explosão exponencial que depois vira e aí sim é meltdown, né? Que aí é derreter para baixo. Então é uma coisa interessante a se ver o price action da XRP fazer isso daqui. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. As áreas de acumulação que eu tenho é entre 46 e 44 centavos, então eu estou deixando ordens aqui, tá? E essas ordens, quando forem pegas, se forem pegas, vai ter um certo lucro legal depois, e aí toda a estratégia vai fazer sentido mais pra frente, né? Então vamos pra previsão maluca, né, que aconteceu aqui. Duas coisas aconteceram, né, que são bastante interessantes. A Uphold, ela falou isso daqui. Uphold afirma suporte ao XRP, diz que não há precedente legal para exclusão, ou seja, não há precedente para eles tirarem da exchange, né? Então assim, isso é bem legal, isso é bem interessante ver uma exchange fazendo isso. E inclusive, olha só o que eles colocaram nessa matéria, né? Um tweet da Sentiment, né? Olha aqui, ó. XRP Network agora teve seu segundo e terceiro maiores picos de atividade de endereço de todos os tempos dos últimos 2 dias, e um leve desacoplamento de 4% surgiu entre XRP e o pacote altcoin, né? O pacote altcoin que ele fala aqui é The Altcoin Pack, né? Que seria o resto das altcoins, isso que ele quis dizer. Se a história se repetir desde o pico de atividade de 18 de março, pode ser mais, ou seja, pode ser que a gente tenha uma subida muito forte, porque aconteceu aqui, por exemplo, dia 18 de março, né, antes dessa subida muito forte que a gente teve, até 59 centavos de dólar, né? Então vamos ver o que pode acontecer aqui a partir desse momento. Então, o CEO da Ripple prevê o fim iminente do caso da SEC. Brad Garlinghouse disse a uma entrevista recente que espera que a prolongada batalha legal da Ripple contra a Securities and Exchange Commission, SEC, dos Estados Unidos, termine em semanas. Olha aqui. De fato, Garlinghouse afirmou na entrevista que espera que a resolução do processo judicial em semanas, não meses, após recentes notícias no tribunal sobre e-mails de Hindman se tornarem públicos. E aqui está ele falando isso, né? Vamos escutar da boca do CEO da Ripple falando isso. In this year, in fact, I think I would guess it'll be in weeks, not months. There's some decisions that happened last week that you may have read about that the judge ruled courts in. Então o que ele disse aqui? Ele disse que provavelmente a resolução do caso vai ser em semanas e não meses. Isso é muito importante, por quê? Porque o gráfico, da forma que ele estava, não estava mostrando que seria um fim bom para Ripple, tá? Por que eu digo isso? Porque se a gente for analisar o que pode acontecer com esse ruling, né, com essa conclusão do caso, pode ser uma conclusão mista, meio que parecido com o que aconteceu com a Library, que seria o quê? Foram vendidos tokens como securities, né, como títulos de investimento, como valor mobiliário, só que o token em si não é. Então isso seria como se fosse uma parada mista. Eu acho muito difícil sair uma conclusão preto no branco por um motivo muito simples. Olha o tempo que demorou tudo isso para eles simplesmente no final falar assim: não, na verdade a gente estava errado. Ou então, não, na verdade a gente estava certo. Eu acho muito difícil isso acontecer, tá? Então eu acredito que quando sair a notícia, não vai ser uma notícia clara, tá? Não vai ser algo assim: acabou o processo, agora a XRP é considerada uma moeda, tudo que a SEC falou está errado, tudo foi descartado. Eu acho isso muito difícil de acontecer. E o contrário também eu acho difícil. Tipo assim, ah não, todas as XRPs são na verdade contratos imobiliários, tudo que foi vendido pra gente ou então pra instituições, tudo isso cai na mesma cesta. Eu acho isso muito difícil de acontecer também por conta desse processo ter sido muito longo e muitas coisas acontecerem no meio, tá? E mais do que isso, vai sair os documentos de Hindman, né? Esses documentos de Hindman dizem basicamente o que eles estavam conversando antes da palestra que ele deu, dando um passe livre pro Ethereum e também
para o Bitcoin, né? Então tudo isso vai estar lá incluso, né, nesses e-mails, que pode ser algo muito prejudicial para a SEC, sim. Porém, a juíza também não selou documentos que a Ripple queria selar, que dizem basicamente como que foram as vendas, se essas vendas tinham o intuito sim de ser como se fosse um contrato, né, como se fosse um valor mobiliário. Então isso tudo pode vir à tona e trazer uma conclusão mista, tá? Então pode ser que assim, beleza, a Ripple sim vendeu com o intuito de parecer ou ser um contrato de investimento, um valor mobiliário. Porém, os tokens em si, a forma como eles são produzidos e como eles são distribuídos, hoje em dia, no mercado secundário, no mercado retail, né, no mercado de varejo, que somos nós, basicamente, que compra de exchanges, na verdade, essas XRPs não são contratos. Porém, aquelas primeiras foram vendidas como contratos, então elas são tratadas como contratos. Então, isso tudo pode causar esse caos, e esse caos pode fazer com que o preço caia. Esse que é o ponto. Pode ser que a notícia do fim do processo faça com que o preço caia ao invés de suba. E aí as pessoas vão ficar desesperadas. E aí sim elas vão vender. Esse que é o ponto, tá? E é por isso que você tem que estar ligado nas narrativas, por isso que você tem que estar ligado no que pode acontecer. E nisso vai fazer com que o preço volte a esses níveis que eu falei pra você, por exemplo. Vai que ele fica andando de lado aqui, sai o processo, sai o resultado e aí, bufo, o preço cai por conta desse misturada de ideias que aconteceram, né? Então vamos ver certinho como que vai se dar esse fim do processo, mas eu achei muito interessante o próprio CEO ter falado que vai acabar em semanas, não meses, né? Então vamos ver, porque todo mundo previu muita coisa já e todo mundo estava errado, né? Então vamos ver o que vai virar isso daí. Porém, eu acredito que talvez seja essa mistura de resultado nesse processo que faz com que esse preço caia, para aí sim depois a gente explodir. E tem toda uma estratégia pra gente surfar essa onda, né? Seja subindo, seja descendo. Vamos ter a consciência de que se você soubesse jogar esse jogo, as notícias ou então o resultado do processo, até mesmo o que acontecer daqui para frente, não só no mercado cripto como no mundo inteiro, vai fazer com que você ganhe dinheiro em qualquer circunstância. E é justamente por isso que eu quero te chamar para a maior oportunidade de construção de riqueza da história da humanidade. Eu quero formar os maiores investidores de criptomoedas da história do nosso país. E eu quero que você faça parte disso. E é justamente por isso que eu criei o Close Friends Cripto Rico. Estou abrindo uma oportunidade única. Então eu tenho uma proposta para você. Eu vou te entregar uma mentoria em grupo durante 12 meses. Todos os meses eu vou entrar em live com vocês, com todo mundo que estiver no treinamento, para que eu dê a minha visão sobre o mercado e todas as atualizações que eu tenho para passar para vocês. Além de vocês conseguirem tirar todas as suas dúvidas em tempo real comigo, cara a cara, vocês vão receber conteúdos exclusivos que ficarão gravados também na plataforma. E mais do que isso, eu vou te entregar de bandeja, eu vou pegar na sua mão para te levar do absoluto zero até o mais avançado. Como é que vai funcionar tudo isso? Nessas aulas gravadas você vai receber o treinamento completo, o passo a passo, para desde você abrir uma conta na corretora da forma mais segura possível e da forma certa, até você fazer seus investimentos e conseguir sua liberdade financeira. Além de você receber esse treinamento, você vai ter acesso ao grupo de networking. O que é o grupo de networking? É um grupo onde todos os investidores que estão no treinamento conseguem trocar ideia, conseguem conversar sobre projetos, conversar sobre o mundo cripto, conversar sobre a própria vida também, como que eles estão fazendo os investimentos, quais são os sonhos, quais são os planos, literalmente criar uma comunidade de investidores de alto nível para que a gente consiga se entender e tenha mais pessoas para conversar sobre cripto e conversar sobre investimentos e todo mundo crescer junto de forma conjunta realmente para que a gente se ajude. Eu tô dentro do grupo, inclusive lá dentro eu já dei tanto conteúdo que até os próprios participantes da última vez que eu abri o treinamento Cripto Rico falaram que só o grupo já pagou todo o investimento que eles fizeram. Também você vai receber acesso a um ano de Close Friends. O que é o Close Friends? O Close Friends é o Melhores Amigos do Instagram. Lá no Instagram eu sempre coloco momentos específicos do mercado em tempo real. O que isso significa? Eu vi alguma tendência
tendência, eu vi alguma coisa que está acontecendo em tempo real nos gráficos, alguma coisa assim, eu vou colocar lá para que as pessoas que fazem parte do treinamento tenham uma atualização em tempo real e você sempre esteja por dentro do que está acontecendo no mercado. E fica tudo gravado nos destaques lá da página exclusiva que eu fiz para vocês, então você sempre vai ter acesso a todos os Close Friends, desde antes de você entrar até o presente momento. Então até agora você já percebeu que é muito mais do que só um curso, é muito mais do que só um treinamento. Então vamos recapitular tudo aqui. Você vai estar recebendo aulas gravadas, onde você pode acessar de qualquer lugar do mundo, qualquer hora que você quiser, o acesso ao grupo de networking, onde a gente vai estar fazendo esse contato direto, onde a gente vai virar amigo realmente, para que todos ali se ajudem a crescer cada vez mais. Um ano de Close Friends para que você receba atualizações em tempo real, a qualquer momento, de qualquer lugar. E só quem entrar no treinamento agora, você vai estar recebendo um ano de mentoria em grupo, para que você realmente todos os meses tenha um norte para saber onde olhar e para onde ir, para você realmente se tornar um investidor de criptomoedas muito lucrativo e jogar com os grandes. Eu te vejo lá dentro, porque você vai se tornar um investidor de criptomoedas muito lucrativo e da forma certa. Te vejo dentro do grupo e vamos ficar rico com cripto.